Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Estado de Direito, este programa que procura analisar o processo de consolidação do Estado de Direito de Moçambique e não só. E no caso vertente desta noite temos um convidado, é angolano, é advogado, Benja Satula, uma das mentes mais brilhantes quando falamos de direito em Angola, especialmente no que diz respeito ao direito criminal. É com ele que nos próximos 50 minutos iremos fazer uma análise do Estado de Direito em Angola, especialmente porque este advogado esteve envolvido ou está envolvido nos principais casos mediáticos de Angola. Só para dar um exemplo, ele é advogado de defesa do filho do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, entre outros processos que ele tem estado a dar a cara no quadro daquilo que o governo angolano chama de desencadear um processo de combate à corrupção em Angola. Benja, muito obrigado pelo convite, por aceder ao nosso convite para estar aqui na MBC, para analisarmos um pouco também da situação do direito em Angola. A primeira questão que eu queria lhe colocar mesmo é que há quantas andamos em Angola do ponto de vista do Estado de Direito, principalmente numa altura em que o presidente João Lourenço declarou guerra à corrupção. Muito boa noite, Belmiro, muito obrigado pelo convite, que acedi com muito prazer. Também quero saudar aqui os telespectadores da MBC. A verdade é que o Estado de Direito em Angola não vai bem. Este é um ponto fundamental. E não vai bem porque contrariamente ao que acontece com Moçambique, nós somos um país irmão, ordenamentos jurídicos mais ou menos vizinhos, com histórias parecidas, de revolução e de independência no mesmo ano, com meses diferentes, mas a implementação do Estado e a compreensão do Estado democrático e de direito tiveram percepções diferentes. E para começar rapidamente, nós temos uma Constituição que é de 2010, que é uma Constituição mais ou menos agridoce. Ao mesmo tempo que ampliou direitos, liberdades e garantias fundamentais, criou, como nós temos estado a chamar, teias que permitem, de certa forma, que permitissem que, na altura, o Presidente da República, titular do Poder Executivo, pudesse ter o comando sobre os outros órgãos de soberania. E a partir daquele momento, o que nós temos estado a viver é sorte, né? É clamar, fazer uma prece profunda para que o próximo seja uma pessoa coerente, porque se não for, ou se estiver imbuído de outro espírito, acaba justamente por descarregar todo o poder que a Constituição lhe dá. E isto, que a África, como nós chamamos em Angola, asfixia as instituições e faz das instituições aquilo que ele bem entender. Para dar aqui exemplos claros para perceber, por exemplo, em relação à indicação dos juízes do Tribunal Supremo, que é a mais alta categoria do Tribunal da Jurisdição Comum. Por exemplo, o provimento do Presidente é por eleição dos pares, dos conselheiros, e apresenta-se uma lista de 3 ao Presidente da República e ele escolhe, dentre os 3, o que melhor lhe apetecer. Isto cria, nessa perspectiva, uma dívida moral. E, neste caso em concreto, criou esta dívida moral do Presidente do Supremo para com o Presidente da República, porque, em condições normais, o voto dos pares ditou que fosse outra pessoa. Entretanto, o Presidente escolheu o que ele tem que escolher e colocou este à disposição. E assim acontece, por exemplo, com o Tribunal Constitucional. No Tribunal Constitucional nós temos 11 juízes. Dos 11 juízes que nós temos no Tribunal Constitucional, o Presidente indica 4. Dentre os 4 indicados pelo Presidente, 1 é o Presidente do Tribunal Constitucional. O Parlamento indica 4. Dentre os 4 indicados pelo Parlamento, 3 são da maior bancada que suporta o governo, neste caso a bancada do partido do Presidente, e 1 é indicado pela oposição. O que significa dizer, por exemplo, que o Presidente, para além dos 4 que indica, tem mais 3 que vêm da Assembleia Nacional. E ele tem 7 a seu favor. O Conselho Superior da Magistratura Judicial propõe 1. O Conselho Superior é presidido por aquele Presidente do Tribunal Supremo que, dentre os 3, o Presidente escolheu 1.
Ou seja, em tese, o que avança, indicado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, é o indivíduo que tem confiança do Presidente do Tribunal Supremo, que tem dívida moral para com o Presidente da República. Isto acontece com o Tribunal de Contas. Para ter uma ideia, hoje, no Tribunal de Contas, o presidente, a antiga Presidente do Tribunal de Contas, que tinha relações próximas com o Presidente da República, foi escorraçada do Tribunal, completamente escorraçada. Não é o primeiro exemplo de um Presidente de um Tribunal Superior que é escorraçado neste mandato de Presidente João Lourenço, de 5+5. Primeiro foi o Presidente do Tribunal Supremo, Rui Ferreira, e a seguir foi o Presidente do Tribunal Constitucional, porque estava a tomar posições mais ou menos incómodas, foi escorraçado o Presidente do Tribunal Constitucional e depois foi escorraçado o Presidente do Tribunal de Contas. E hoje o Presidente do Tribunal de Contas era, por exemplo, o Inspetor-Geral da Administração do Estado. Foi exonerado pelo Presidente, que é um cargo que é de nomeação presidencial, foi exonerado pelo Presidente, concorreu na vaga aberta pela Presidente do Tribunal, que foi escorraçada, e acabou por ser o Presidente do Tribunal. Portanto, há aí uma espécie de uma porta giratória. Exatamente, são as mesmas pessoas, há uma porta giratória e há um mesmo controlo no combate, na colocação das pessoas. Lembro que a Presidente do Tribunal Constitucional era a Secretária de Estado A atual Presidente do Tribunal Constitucional era Secretária de Estado do Ministério da Administração do Território. Dirigido pelo Presidente. Dirigido pelo Presidente, e era membro do Bureau Político do MPLA, né, e saiu nesta qualidade e nestas vestes e chegou a Presidente do Tribunal Constitucional. Ora, não estamos a dizer, nem defendemos que estas pessoas colocadas nesta posição percam a sua capacidade técnica, autonomia, mas em questões fulcrais, claramente alguém há de apelar à dívida moral e o percurso que levou. E qual tem sido a consequência lógica desta situação que estamos a ver aqui, do ponto de vista que são as mesmas pessoas que, no fundo, acabam prestando contas ao Presidente? Qual tem sido a consequência para aquilo que é a consolidação do Estado de Direito em Angola? Aqui um player fundamental, o outro, que é o Procurador-Geral da República. E o Procurador-Geral da República, o provimento do Procurador-Geral da República obedece os mesmos critérios do Presidente do Tribunal Supremo, ou seja, o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público elege 3, dos 3, a lista é enviada ao Presidente da República, o Presidente da República escolhe o que ele entender melhor. Ora, então, mas para além disso, no Estatuto Orgânico da Procuradoria-Geral da República, nós temos um artigo 8º, número 3, se a memória não me falha, ou o contrário, mas artigo 8º, artigo 3º, número 8, que diz que o Procurador-Geral da República recebe ordens do Presidente da República de cumprimento obrigatório. A partir deste cenário, a ideia que temos estado a viver é aquela pessoa, aquela entidade, aquela empresa que for marcada, que não estiver alinhada, rapidamente se consegue mandar para lá a Procuradoria-Geral da República com um processo e a pessoa fica asfixiada. Né? À margem de tudo isto, nós temos, por exemplo, a lei da recuperação de ativos, da perda alargada da recuperação de ativos, que inverteu completamente a interpretação da lei por exemplo, uma pessoa constituída arguida, no caso em concreto, rapidamente percebe que há uma investigação patrimonial que não tem este conceito de investigação patrimonial, não tem similar na nossa ordem jurídica. Há uma investigação patrimonial, todo o seu património é rastreado e é catalogado e é apreendido. Antes mesmo houve situações em que antes mesmo de uma sentença, de um julgamento, já o património estava a ser distribuído, estava a ser entregue, estava a ser posto à venda. Então nós temos essa situação em que, de facto, de 2018 para cá, recordo que o Presidente João Lourenço começou o seu mandato em 2017, mas só em 2018 é que ele consolida o poder. Por quê? Porque foi em 2018 que ele assumiu, que acabamos com a bicefalia, que ele assumiu de pleno a presidência da República e a presidência do partido.
A partir do momento em que assumiu a presidência do partido, assistimos a um discurso que entusiasmou-nos a todos, do combate à corrupção, de transparência. Aquelas exonerações a massa. As exonerações todas, entusiasmou-nos a todos, e depois percebemos que então, da partir daí, foi montado um cavalo acoberto da legalidade e do combate à corrupção, que muitas pessoas começaram a ser... Portanto, neste momento podemos dizer que a justiça angolana é um instrumento do poder político para perseguir adversários políticos. Literalmente assim. É um instrumento do poder político, primeiro, não só para perseguir adversários políticos, mas numa primeira fase foi utilizada nessa década, né, vou chamar 2017 2027, na primeira parte da década, nos primeiros 5 anos, foi utilizado para perseguir criminalmente aquelas pessoas que eram do círculo fechado do presidente Eduardo Santos. E estas pessoas, quase todos os servidores diretos do presidente Eduardo Santos, que não transitaram para a gestão do presidente João Lourenço, viram seus patrimónios, viram-se perseguidos, muitos tiveram que sair do país, e estão mais ou menos nessa situação. Né? Alguns têm com os passaportes apreendidos. Alguns com os passaportes apreendidos, uns com processos com trânsito em julgado, já com condenações já cumpridas, outros com processos em curso, mas depois com prazos rompidos, com documentos apreendidos, com prazos de prisão preventiva e prazos de medidas de coação completamente expirados, mas, por exemplo, no caso dos passaportes, sem que os passaportes sejam devolvidos e sem que as pessoas se sintam à vontade para ir verificar segundo estabelece a Constituição. Há uma outra coisa que eu tenho notado na justiça angolana, é a prominência dos militares. Estamos a falar do Procurador-Geral, é uma pessoa que vem das Forças Armadas. Estamos a falar do Presidente do Tribunal Supremo, é também alguém que vem das Forças Armadas. Isto é normal no Estado de Direito? Não é normal. Não estamos a falar aqui de tribunais militares, estamos a falar de tribunais de justiça comum. Exato. Não, isto eu aponto, por exemplo, no meu trabalho de investigação, no Estatuto de Arguido, eu apontei essa lógica como do mal principal que a justiça angolana, da armadilha principal que a justiça angolana correu. Porque o que é que aconteceu? Aconteceu igualmente com Moçambique, estávamos a discutir aqui na conferência, e percebo que temos histórias similares. Em 75 houve independência, houve o êxodo dos magistrados, que na maior parte eram portugueses. Esses magistrados judiciais e do Ministério Público foram substituídos por técnicos angolanos, que não eram licenciados em Direito, e por causa da guerra civil que se reacendeu imediatamente a seguir à independência, foram criados tribunais militares. Mas nós, para além dessas duas realidades do Tribunal de Jurisdição Comum e Tribunal Militar, criamos um tribunal de exceção que se chamou Tribunal Popular Revolucionário. Este tribunal, por exemplo, foi o tribunal responsável pelo julgamento dos mercenários em 1976, mas era um tribunal especial que tinha capacidade de avocar processos quer cíveis, quer militares. Era revolucionário, dirigido pelo partido. Exatamente, era um tribunal dirigido pelo partido e muitos deles nem sequer eram juristas. Eram revolucionários. Né? Em 1988, nós criamos uma lei chamada Lei da Unificação do Sistema de Justiça. E na unificação do sistema de justiça, o que é que aconteceu? Nós juntamos juízes, aqueles antigos escrivães de direito, ajudantes escrivães que tinham sido levados à categoria de juízes, os juízes luso-angolanos que tinham ficado, mas todos os juízes da jurisdição militar e do Tribunal Popular Revolucionário. A partir daí fizemos como se de uma magistratura unificada se tratasse. Esse foi o grande mal. Na verdade, muitos dos que estão na magistratura, hoje no topo da magistratura do Tribunal Supremo, por exemplo, se não tiverem erro, 65%, 70% são militares. Okay? Então, o militar tem uma disciplina castrense e ele completamente obedece primeiro ao superior hierárquico, depois obedece... Que é o comandante-em-chefe. Que é o comandante-em-chefe. Né? E a nossa justiça tem esse problema fundamental.
E a partir daí, o Procurador-Geral da República é militar, o juiz-presidente do Tribunal Supremo é militar, o juiz-presidente do Tribunal de Contas é militar. No Tribunal Constitucional nós temos juízes, a juíza-presidente não é, mas temos juízes que são ex-militares ou ex-polícias. Então temos aqui uma lógica de disciplina castrense, aqueles que compreendem melhor o rigor da disciplina militar, da obediência, do que se quer, do primeiro cumpre, primeiro obedece, depois reclama. Temos aqui esse cenário que de facto não é um bom aperitivo para um Estado Democrático de Direito. E olhando para o Estado Democrático de Direito que nós pretendemos. E olhando para mais essa questão da Constituição de 2012, 2010, há um consenso, de fato, para ela é atípica, consagra poderes monárquicos, digamos assim, ao Presidente da República. Como é que Angola, com um nível de intelectualidade muito grande, como é que José Eduardo dos Santos conseguiu constituir ou mandar fazer um fato à sua medida? Como é que foi possível isto? Depois verificamos que Angola já vinha de uma realidade muito interessante com a lei constitucional de 1990, que consagra o primeiro-ministro com poderes muito interessantes. Como é que depois resvalamos para uma situação em que, de fato, em Angola, neste momento, o poder é unipessoal, podemos assim dizer? Foi fácil conseguir isso. Foi fácil conseguir isto porque a nossa intelectualidade, a astúcia da gestão do passado, criou uma espécie de intelectuais famintos. E os intelectuais famintos são pessoas que estudaram muito bem, muitas delas são juristas, mas que diante de uma colocação e de uma pretensão do partido no poder, não conseguiam dizer não. E então a Constituição foi desenhada, em muitos casos até sabe-se que não foi o presidente Eduardo Santos que pediu aquele desenho, mas ela foi desenhada no sentido de conferir poderes, não propriamente no partido, mas conferir poderes unipessoais a uma única pessoa e, com isso, revestir de poderes as pessoas que lhe cercassem. E foi fácil passar, porque foi o Parlamento, contrariamente ao que existia antes de 2008, com as eleições de 2008, MPLA ganha com maioria qualificada. A partir do momento em que ganhou com maioria qualificada, estava preparado, deitou por terra, porque isto é essa discussão que não se tem, porque havia um projeto de Constituição que vinha de 2004 e que previa o semipresidencialismo, é que, em muitos casos, os partidos no Parlamento não aceitaram discutir. E neste caso, por exemplo, houve uma situação em que a UNITA acabou por não aceitar discutir por causa de 2 ou 3 coisas daquela versão e saiu. Quando fomos à eleição de 2008, porque em 2008 aquilo poderia ser uma combinação de processo eleitoral irregular, mas também de entusiasmo, porque vinhamos do boom do petróleo, da paz de 2002. O processo de reconstrução estava muito dinheiro, e as pessoas estavam muito eufóricas. E, de facto, quando se vai à eleição, a MPLA ganha com maioria qualificada. A partir do momento em que ganha com maioria qualificada, acelerou o processo da aprovação de uma Constituição que lhe favorecia, porque tinha números, tinha assentos suficientes para aprovar a Constituição e conseguiu fazer passar esta Constituição. Agora, não acha que José Eduardo dos Santos acabou sendo vítima dessa própria Constituição? Caiu na sua própria teia. Caiu na sua própria teia. Não é só ele e todas as pessoas que lhe serviam. Hoje, claramente, que todas as pessoas que serviram ao lado do presidente Eduardo dos Santos, se tivessem que recomeçar, teriam feito tudo ao contrário. Teriam feito completamente ao contrário do que fizeram, porque hoje, o que é que nós percebemos? Temos uma Constituição e um sistema jurídico que concentra muito poder nas mãos do Presidente e titular do Poder Executivo e, dependendo do espírito em que ele estiver imbuído, é capaz de mandar abaixo tudo o que ele entender que sim, ou capaz de erguer num ápice o que ele entender que sim.
E qual tem sido o papel da Ordem dos Advogados em Angola para denunciar este tipo de situações em Angola? O que vocês têm estado a fazer? Bom, a Ordem, nós temos uma grande vantagem neste momento das poucas virtudes que a Constituição de 2010 tem. Por exemplo, uma delas é ter consagrado, ter incluído a Ordem na lista das instituições com legitimidade para requerer a fiscalização sucessiva abstrata da lei. E a Ordem, junto do Tribunal Constitucional. Junto do Tribunal Constitucional. E a Ordem tem estado a usar este mecanismo. Amanhã mesmo, por exemplo, vamos dar entrada de um requerimento a pedir a fiscalização da lei de vandalismo, que foi aprovada há bem pouco tempo, Lei 14. Há quem olha para aquela lei como também uma espécie para tentar criminalizar a política. Não é? É tentar criminalizar a política, tentar restringir o acesso, os espaços de manifestação da liberdade, dos direitos, liberdades e garantias fundamentais. A lei é tão ambígua que cabe lá tudo com a interpretação do juiz. Então, nós vamos pedir, amanhã mesmo vamos dar entrada deste requerimento para pedir a fiscalização. Esse é um instrumento que a Ordem usa. O outro instrumento que a Ordem tem estado a usar é fazer denúncias públicas. Nós temos Há espaço para isso? Há espaço. Graças a Deus há espaço. Não há aqui, da parte institucional da Ordem, não há nenhuma... Claro que há pessoas que se manifestam mais ou menos receosas, mas a Ordem tem espaço para fazer denúncias. Nós temos uma Comissão dos Direitos Humanos que faz um trabalho excelente. Nós temos uma comissão, temos um Observatório Constitucional que faz esse trabalho excelente. Temos uma comissão de prerrogativas que também faz. Então a Ordem tem estado a acompanhar e naquilo que é possível a Ordem denuncia publicamente ou despoleta os mecanismos nacionais de proteção de direitos, liberdades e garantias fundamentais. Há quem diz, por exemplo, que Angola, por exemplo, estamos aqui a falar dessa lei do vandalismo, mas também a questão do exercício da cidadania. Por exemplo, se olharmos para os principais órgãos públicos, órgãos de comunicação social em Angola, 99% são do Estado. Como é que vocês conseguem fazer ouvir a sua voz sem esses espaços? Há espaço para contraditório numa TPA, numa Rádio Nacional de Angola, numa ZIMP? Existe isso? Não há. Só para lhe dar um exemplo, nós, e eu pessoalmente, patrocinei um grupo de cidadãos que em 2022, antes das eleições, uma ação popular contra os órgãos de comunicação social por entender que estava a dar tratamento desigual aos concorrentes. Estávamos aqui a violar os comandos constitucionais da lei de imprensa. Demos entrada em 2022, antes das eleições, em maio. Estamos a falar em maio, as eleições foram em fins de agosto, início de setembro, é o que está previsto na Constituição, e até hoje ainda não conseguimos obter do Tribunal uma resposta satisfatória sobre esse processo. Ou seja, o próprio processo de recuperação de ativos, o que é que fez? Permitiu que a TV Zimbo, por exemplo, que era um órgão de gestão privada ligado a pessoas que serviram o presidente Eduardo Santos, General Dino, o grupo Média Nova, acabaram por, o Estado acabou por recuperar e colocar a sua gestão. A TV Palanca que existia, o Estado, há um processo, foi recuperado, o Estado colocou a gestão. A ZAP foi proibida de emitir debates e ficou com entretenimento, apenas novelas e desporto. Ou seja, o objetivo principal foi afunilar o máximo, por exemplo, as rádios, que nós temos, a única rádio que tem cobertura nacional é a Rádio Nacional de Angola. Outras, a Rádio Eclésia não tem. As poucas rádios que têm, às vezes, compram-se ações e movimentam-se pessoas, ou seja, do ponto de vista da comunicação social tradicional, não há espaço para exercício da cidadania, completamente, porque foi um espaço que foi asfixiado, foi sufocado, e só passa nesses espaços quem for criteriosamente selecionado. Claramente, as direções de informação
controlam a régua e a esquadro, esses espaços, quem entra. Estamos a falar, por exemplo, da TV Zimbo, abriu uma nova estação, Girassol, mas está associada aos interesses atuais, políticos ou partidários, e então o espaço é mais ou menos, no meio tradicional é reduzido. O que dá alguma lufada, algum oxigênio, é, de facto, o facto de termos os espaços digitais. Os espaços digitais hoje contribuem muito para que as pessoas possam exercer e manifestar a sua cidadania. Com algum constrangimento, com algum dissabor, mas, de facto, as pessoas vão resistindo a esse espaço. Pois é, vamos neste momento obedecer o nosso primeiro e último intervalo deste programa. Estamos aqui a olhar para a realidade angolana e nós voltaremos na segunda parte do nosso programa para olharmos também para aquilo que são os aspectos concretos. Estamos a falar com o advogado que patrocina causas como, por exemplo, do filho do antigo presidente José Eduardo dos Santos, mas também é curioso que ele também é autor do famoso livro As Confissões de um Estadista, um livro muito polêmico em Angola, e para muitos saber como é que ele entrevistou José Eduardo dos Santos, como é que foi. Será muito interessante também percebermos isso. Até já. Uma vez mais, boa noite. Estamos de volta para a segunda e última parte do programa Estado de Direito. Benja Satula, advogado e também académico angolano, é o nosso convidado desta noite. E nesta segunda parte, eu queria entrar com relação a questões muito mais concretas. A primeira questão que eu queria colocar é: o Benja é tido como alguém que foi crítico em relação ao regime do presidente José Eduardo dos Santos. Mas, estranhamente, quando os filhos do presidente José Eduardo dos Santos começaram a estar na órbita da justiça angolana, apareceu lá como advogado. Há quem diz que cedeu, digamos assim, aos dólares que foram roubados ao povo angolano. Não é verdade isso? Não é verdade. Olha, de facto foi... Eu próprio e o escritório ficamos, nesta altura, tínhamos ficado muito surpreendidos quando recebemos um telefonema de pessoas muito próximas à família, que tinham sido nossos professores, a dizer: olha, aqui este assunto desta forma e nós precisamos que o único escritório que tem de defender seja o vosso. E tu, em concreto, nós precisamos que capitanize este processo. Eu disse: bom, eu não vou entrar em nenhum processo sem perceber o que é que se passa. E fizemos as consultas devidas e fizemos as ponderações necessárias. E a conclusão a que chegámos qual era? De facto, estávamos num momento muito volátil, se posso assim dizer, e muito nebuloso da nossa história jurídica, da nossa história política, porque o presidente José Eduardo Santos exerceu 38 anos. Nunca, nesses 38 anos, por exemplo, nós estudamos isso na criminalidade económica e financeira angolana, dificilmente se conheçam processos, crimes contra governantes, à exceção de um processo que tinha sido da direção do SME, e neste processo da direção do SME eu tinha estado presente. Ou seja, eu era da vasta equipa que a direção do SME, Serviço Nacional de Serviço de Migração e Estrangeiros, que tinha, foi em 2010, justamente na altura em que a Constituição entrou em vigor, eu tinha feito parte desta equipa que tinha defendido a direção do SME, que fomos até ao Tribunal Constitucional e acabamos por ter razão. Isto tinha ficado gravado, mas depois disto, mais dias, menos dias, durante esse período, não houve nenhum outro processo em que estivesse realmente envolvido pessoas, ministros, secretários de Estado, vice-ministros, governadores provinciais, que não fossem processos, por exemplo, de homicídio ou ofensas corporais. Processos de gestão criminalidade financeira, não? Criminalidade financeira não estavam. Quando surgem estes processos em 2018, de facto fomos desafiados. Ponderamos muito, mas em nome de um superior interesse da justiça decidimos também entrar, até para perceber o que é que estava lá. Mas a sociedade angolana percebeu a função do advogado, que não é uma questão de estados de alma, até o sentido de dever. Exatamente, não percebeu, literalmente. No fundo, houve
muito ruído na altura, porque as pessoas estavam a perceber, por exemplo, os membros da sociedade civil estavam a perceber que estavam a perder, por exemplo, um amigo, um companheiro das lutas, das denúncias, dos treinamentos contra a corrupção. Outros estavam a perceber que o presidente Eduardo Santos tinha feito tanto mal que não merecia que pessoas boas lhe defendessem. Mas pronto, depois também havia a parte do direito do advogado que tem de facto de defender e que o processo não iria a lado nenhum se não tivesse um defensor. E então nós entramos para o processo. Foi interessante conhecer o processo a fundo, foi interessante privar com as pessoas com as quais nós criticávamos, que não tínhamos nenhuma relação de amizade próxima, e então foram momentos conturbados, foram momentos indecisos, mas foram momentos bons também, desafiantes. Portanto, não se trata aqui de alguém que capitulou, digamos assim. Sim, não foi uma capitulação. Não foi uma capitulação. Sim. Não só não foi uma capitulação, como, para as pessoas terem ideia, não vou dizer que não cobramos honorários. Mas, por exemplo, os honorários até hoje não foram pagos. Mas é uma questão, vamos olhar para, por exemplo, a questão da... Como é que, por exemplo, esteve ligado, por exemplo, ao processo da engenheira Isabel dos Santos Castro na Angola. Como é que chega a engenheira Isabel dos Santos? Foi pela mesma via. A engenheira Isabel tinha estado em frente da Sonangol. Quando foi exonerada, o board a seguir da Sonangol fez umas considerações contra a gestão anterior. A engenheira Isabel, nesta altura, sentiu-se tocada e então precisava defender a sua honra e o seu bom nome. Então, e logo a seguir explode o caso dos 500 milhões de dólares. Exatamente, do outro filho de José Eduardo Santos. As mesmas pessoas voltam a contactar. As mesmas pessoas voltam a contactar. Mas, olhando para a situação política de Angola, não ficou com receio do novo poder, na pessoa do presidente João Lourenço, os novos auxiliares, coisas que chamam de poder, pudesse olhar para si como alguém que está a trair essa causa, essa bandeira do combate à corrupção, ao aceitar patrocinar causas de indivíduos que são associados a uma dilapidação desenfreada daquilo que foi a riqueza de Angola? Não, Belmiro, curiosamente não. É assim, senti da parte de amigos da sociedade civil, dos familiares próximos, dos estudantes, por exemplo, senti isto. Mas da parte das pessoas que faziam parte e que fazem parte da gestão antiga e atual, de facto o que senti foi encorajamento e solidariedade. Por uma razão muito simples, as pessoas tinham noção que as coisas tinham corrido muito mal, não precisávamos dizer a ninguém que as coisas tinham corrido muito mal, mas também tinham noção que aquilo era desnecessário. As pessoas tinham noção de que aquilo era desnecessário. Falei em privado com muita gente que entendia que essa era uma fase que poderia ser passada. Poderíamos passar uma borracha sobre esta fase, poderíamos começar uma nova fase de outra forma e de outra maneira. Até porque Angola houve muitas amnistias sobre crimes económicos. Aliás, nestes processos, essas questões basicamente não são discutidas, porque houve amnistias e essas amnistias afetaram muitos destes processos, pelo menos no todo ou em parte, mas são questões que, no modelo para o cavalo combate à corrupção e para os sinais que precisavam ser dados interna e exteriormente, aquilo interessava. Portanto, dá-me a dizer que esses processos contra os filhos de José Eduardo Santos, nos quais participou, há mais política do que direito. Há mais política do que direito. A conclusão que chego é efetivamente essa. Há mais política de direito. Eu, por exemplo, sobre esses processos, posso não falar, mas os novos processos contra a engenheira Isabel dos Santos, de que eu não sou advogado, é uma análise simples que eu faço quando estamos a estudar o processo penal em Angola. É perceber, por exemplo, que a Unitel foi constituída em 99, a engenheira Isabel dos Santos esteve em 2006 na Sonangol, e o processo 2016. Foi 2016 na Sonangol, de 2016 da Sonangol a Unitel já existia muito antes. Bastante tempo. Então, que fundamento é que eu tenho
só foi nesta qualidade como gestora da Sonangol que ela assumiu a qualidade de gestora pública, porque antes ela não esteve. Mas há quem diz que ela não controlava, não era gestora da Sonangol, mas através da sua influência, o pai fazia os despachos, os decretos que permitiam que ela pudesse buscar os fundos lá da Sonangol para financiar o empreendimento, o império econômico dele. Tranquilo, mas isto não era peculato. Não é peculiar. Não estava tipificado. Não estava tipificado como peculiar. Ou seja, ela podia ser cúmplice de qualquer outro crime, mas nunca cúmplice do crime de peculato. Né? E então, o ordenamento jurídico não estava preparado para isso. Então, ter um processo de 2017, uma situação de 2017, e vir buscar património de 99, 2000, não bate muito. Em relação ao Zenu, que é a pessoa também, que é se calhar dos filhos mais conhecidos de José Eduardo dos Santos, é aquele que está em Angola. Exato. Houve uma decisão do Tribunal Constitucional, exato, mas o Zenu continua em Angola retido. O que está a acontecer? Na verdade, é só uma falta de vontade e é um refém, orientação política. Ele é um refém do sistema judicial angolano, literalmente. Zeno, Walter Felipe, Jorge e tantos outros, o Bulle, que estão no processo, os arguidos do processo de 500 milhões, são reféns do sistema judicial, da jurisdição comum, e que isso é reflexo do sistema político. Porque as medidas de coação têm prazo. A apreensão de documentos não é propriamente uma medida de coação. Interdição de saída, eles estiveram com interdição de saída, que antes mesmo de começar o julgamento, os prazos já tinham rompido todos. Né? E havia uma decisão do Tribunal de Justiça Comum a dizer os prazos, as medidas ficou com termo de identidade e residência. Daí foram solicitados os passaportes, não foram entregues, foram a julgamento, foram condenados, houve um recurso, o recurso para o pleno do Tribunal Supremo correu como correu, houve um recurso para o Tribunal Constitucional, recurso extraordinário de inconstitucionalidade, o Tribunal decidiu no sentido que aquilo era inconstitucional e que o Supremo tinha que conformar, devolução dos passaportes não aconteceu. O Supremo, para além disso, decidiu conformar a decisão, mas na verdade não conformou, fez um novo julgamento. O Supremo fez um novo julgamento e manteve os termos e continuou a não entregar os passaportes e manteve os termos da condenação. Né? No fundo, e os arguidos o que fizeram foi voltar a pedir um recurso extraordinário de inconstitucionalidade sobre essa nova decisão, com outros argumentos e com os argumentos antigos. Mas a outra questão que eu queria colocar também, olhando para essa situação toda, na sua avaliação, para além de ser advogado, também cidadão angolano interessado, apenas a família José Eduardo dos Santos, Manuel Vicente, aquele pequeno grupo que rodeava o presidente José Eduardo dos Santos, são os únicos que roubaram Angola? Não, óbvio que não, porque aquilo, imagina, aquilo era um bolo, né? Aquilo é um bolo, claramente uns ficaram com maior fatia, outros ficaram com menor fatia, por isso é que o entendimento claro meu e de muitas outras opiniões é que o processo de corrupção, como foi conduzido, acabou por ter a conotação de um processo seletivo. E se nós, de facto, estivéssemos interessados num combate sério à corrupção, poderíamos começar por montar uma estratégia nacional que viesse da base, não propriamente ditada de topo para baixo, mas uma estratégia nacional que viesse da base. Sobre vários aspectos poderiam ser modificados, por exemplo, a lei da probidade pública, que manda fazer uma declaração de bens que é selada, é lacrada, e é depositada no Procurador-Geral da República, que só abre se porventura no futuro alguém abrir um processo de crime contra si. Não se conhece os bens. Não se conhece os bens que tem e não há uma avaliação que possa permitir se houve um incremento do património durante a gestão enquanto gestor público ou titular de cargo político. Não temos isso. Nós temos uma lei, que é a Lei 3/96, a Lei da Alta Autoridade contra a Corrupção, que instituía uma alta autoridade contra a corrupção com competências não judiciais para sindicar a gestão dos órgãos de soberania, Presidência da República, Assembleia Nacional e os tribunais, sobre como estavam a gerir o património, instruir esses processos e passar à Procuradoria.
não foi tocada, ninguém fala sobre ela. Concentramos o processo de combate à corrupção no Ministério Público, com aquelas ligações que tem com o Presidente da República. Trouxemos à parte um processo de recuperação de ativos, que na verdade a lei da recuperação de ativos, do Departamento Coercivo e Recuperação e Perda Alargada, diz que a recuperação ocorre de sentenças transitadas em julgados, sentenças condenatórias transitadas em julgado, e o que acaba por acontecer é que, no caso concreto, nós assistimos pessoas a serem chamadas para negociar sem nenhum processo, pessoas... Negociar, entregar o patrimônio. Entregar o património. Mas depois... sob chantagem, né? Entregar o património sob chantagem. Mas depois dava lugar a um processo, era entregava o património não há processo. E em paz. Muitas pessoas entregaram património e não tem processo. Muitas pessoas negociaram, fizeram pagamentos, não tem processo. E depois, a lei não obriga que estas negociações fossem colocadas, fossem divulgadas. Então, são negociações muito discricionárias. São negociações muito discricionárias, não se consegue apurar de facto qual foi a vantagem, o valor real, mas qual foi a vantagem que o Estado teve com isto. Por isso, a consciência que ficou hoje é que de facto foi seletivo. José Eduardo, José Eduardo Santos, que infelizmente morreu, mas tivemos Augusto Tomás, antigo ministro dos Transportes, temos Carlos São Vicente, o genro do presidente Agostinho Neto. E tinha a esposa no Bureau Político. Como é que aconteceu isso? Não se sabe. É genro do único herói angolano, tem a esposa no Bureau Político, está preso acusado de desviar cerca de 900 milhões de dólares. Não, na verdade. Mas já não tanto dinheiro assim em Angola, há pessoas que têm esse dinheiro mesmo nas contas. Na verdade não é isto. A verdade é que supostamente está preso por peculato, por coisas que de facto não era possível ele fazer por ele próprio. Ele está preso, foi condenado com sentença transitada em julgado já, e podemos falar sobre isso, por coisas que não era possível fazer ele próprio. Por coisas, por exemplo, as 3As, a transferência de ativos das 3As, era uma decisão da Sonangol. Okay. Ele próprio era um quadro da Sonangol, aquilo era uma decisão da Sonangol. Ou seja, não poderia ele por si só tomar uma decisão daquela natureza, passar o património para si, era uma decisão da Sonangol. Ou seja, em momento nenhum ele deveria ser acusado de ter feito o que quer que seja, sem que a Sonangol fosse chamada para dizer de sua justiça. A Sonangol não foi chamada, houve uma tentativa de negociação. Houve uma tentativa de negociação que não funcionou, e como essa tentativa de negociação não funcionou, foram para cima dele. Claro, mas para perceber que não custava chegar aos 900 milhões, porque aquilo era um seguro do ramo petrolífero. Os resseguros. E os resseguros do ramo petrolífero que eram feitos no estrangeiro. Olha, bastava que não ocorresse nenhum dano, que fosse acionar o prémio, que estava rico. Uma última questão que eu queria colocar, Benja, nesses 5 minutos que nos restam para o programa, é que depois dessa sua alegação jurídica, judiciária, junto da família José Eduardo Santos, apareceste com um livro denominado As Confissões do Estadista, onde supostamente dá a entender que Eduardo Santos fez uma espécie de um testamento através de si para Angola. O senhor esteve com José Eduardo Santos ou esse livro é fruto da sua mente fértil? Qual é a verdade? Não, a verdade, aliás, o livro foi sempre, nós defendemos sempre na apresentação do livro, polêmico, né? Mas que teve, só para ter uma ideia, teve uma saída fantástica em Portugal. Em Angola criou muitos dissabores e muitos constrangimentos. Tivemos que frear o processo de colocação à disposição, apesar de 3 apresentações que tínhamos feito que não correram tão bem como acho que tínhamos feito em Portugal. E o livro próprio diz, quer dizer, que ele é um livro inteiramente psicografado. Né? O que significa isso? Que ela pronúncia é um livro psicografado, é um livro, na verdade, escrito por uma médium. Né? Uma médium, uma pessoa que interage com... Tens esses dois também? Eu não, tenho a minha esposa.
Né? Na verdade, a minha esposa é que recebia a mensagem fonética, comunicava e eu reduzia. É um livro especulativo ou de um delírio? Quer dizer, mas o mais interessante desse livro de Confissões de Estadista é que ninguém lhe processa por isso. Não, porque corresponde à verdade. Porque tudo o que está lá corresponde à verdade. Para ter uma ideia, eu próprio não sabia que aquilo tinha acontecido como tinha acontecido. Aliás, minha esposa muito menos, porque ela não lida com questões políticas. Ela, apesar de ser advogada, está nos negócios e não lida com estas questões. Nós, depois de escrevermos e reescrevermos, tivemos claramente... Quem interagiu com o espírito de José Eduardo Santos foi a sua esposa. Exatamente. E o Benja escreveu o livro. Eu era o doutrinador, como se chama, né? Mas não é muito estranho para quem esteve com os filhos de Eduardo Santos. Chegou a visitar o José Eduardo Santos em Espanha? Não cheguei. Em Barcelona? Não cheguei. Tenho certeza que não foi. Não estive lá. Não. Aliás, em Barcelona ele estava completamente controlado. Não estive lá. Nós tivemos, o livro foi psicografado. Depois nós fizemos, claramente, não com a abordagem científica necessária, fizemos o cruzamento de informações com imensas pessoas. Checamos informações, cruzamos informações e recebemos o aval de facto, de muito boa gente que esteve lá, que viveu cada facto, porque o livro é muito simples de ser lido, viveu cada facto e as pessoas confirmaram-nos que aquilo estava como estava, e tranquilo, e publicamos o livro. Que fica para a memória. Claramente, nos próximos 10 anos provavelmente não interessará muito, mas nos próximos 20 há de ser um livro. Mas não é normal para alguém como Benja, que é uma pessoa muito prestigiada no meio jurídico angolano, aparecer com um livro onde alega que é fruto é um pouco estranho, quer dizer. Não sei se estou a fazer aqui uma interpretação muito degenerada da minha parte, mas não é normal um advogado penal que participa na defesa dos filhos de José Eduardo Santos, depois aparece com um livro que diz: não, esse livro é da minha esposa, eu apenas participei aqui, mas a narrar coisas graves, uma espécie de testamento de José Eduardo Santos. Sim, eu percebo o que diz. Aliás, foram várias interrogações que foram colocadas sobre isso. Houve uma especulação de que eu tinha tido acesso a documentos, que me tinham mandado entregar documentos, e eu escrevi e utilizamos isso como um estratagema. Ou que tive como presidente Eduardo Santos antes do seu passamento físico. Não corresponde à verdade isso. Nós sempre dissemos que não, nunca estivemos com ele, e que de facto o livro foi psicografado. E era interessante porque, de facto, a minha esposa consegue fazer isso. Aliás, ela, neste momento, publicou em Portugal um outro livro, que são Confissões da Monarca, Confissões da Rainha Elizabeth, e está lá tudo escrito. Estão lá todas as coisas. Ela tem dons divinos? Não chamaria dons divinos, mas ela é médium. Né? Assim, nós aqui na África lusófona não... Os médiums são mais ou menos curandeiros, mais ou menos. Não, os médiums são mais ou menos adivinhas? Não adivinham. Alguns sim, mas os médiums são aquelas pessoas que no momento da reflexão conseguem receber e manejar, receber informações dependendo da intensidade do dom que tem. Pode receber mensagens, pode comunicar, pode encarnar a voz de outra pessoa e transmitir um pensamento, estabelecer essa comunicação entre o mundo físico, o mundo espiritual e o mundo físico. Né? Eu próprio não acreditava nestas coisas, até termos essa realidade diante daí, vi a minha esposa escreve coisas que as pessoas de facto atestam a veracidade dos factos, e como investigador tive a ler e a estudar, e há muitas coisas feitas, mas infelizmente mas contou com algum apoio, contou com algum apoio do ponto de vista de confirmação daquelas questões, porque foi muito estranho que nem a José dos Santos, que é uma pessoa muito ativa nas redes sociais, a responder tudo de todos, em relação a esse livro ela não teceu muitas considerações. Ela teve uma postura que nós achamos fantástica. Porquê? Porque as pessoas estavam
bater, é uma forma de dizer. As pessoas estavam a criticar muito para cima dela e dos irmãos, e quando viram um livro que na verdade era uma crítica às pessoas e à sociedade, as pessoas queriam que elas tomassem posicionamento e disseram, não vamos tomar. Quer dizer, nós estamos aqui, ninguém veio ao nosso socorro, nós estivemos aqui a fazer uma luta pelo nosso pai, ninguém veio ao nosso socorro, e agora que estão a ver uma coisa, a escancarar a realidade, vocês querem que nós entremos, nós também não vamos entrar nisso. Vocês tiveram uma postura salutar. Benji, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Esperamos fazer uma outra entrevista à sua esposa em Angola, quem sabe também para fazermos essa conexão. E foi assim o nosso programa Estado de Direito. Estivemos aqui a conversar com o advogado angolano, ele que estava ligado a processos mediáticos que abalam o poder político angolano, Benji Satula, e também foi autor deste livro, Confissões de um Estadista, que ficou muito polêmico em Angola, porque não se sabe muito bem se Benji teve ou não acesso a algum material partilhado pela família de Eduardo Santos, ou fruto da imaginação fértil da sua esposa. E nós voltamos numa próxima oportunidade com mais temas ligados ao direito. Boa noite, até a próxima.